programa Jairci Carvalho Esporte, se inscreva, tá bombando, tá legal. Aqui é um programa dedicado à China Azul. Falamos das outras equipes, naturalmente, com todo respeito e carinho. Mas o carro-chefe desse programa é a China Azul, é o cabuloso, é o gigante das Minas Gerais. Rodrigo, o melhor 10 brasileiro, né, na temporada é o Matheus Pereira. O melhor atacante é o Caio Jorge, artilheiro com 21 gols, artilheiro isolado. E a torcida do Cruzeiro pergunta, eles terão chance de vir à Copa do Mundo? Eu sei que esse é o Ancelotti que tem que responder essa pergunta, mas você é muito ligado a ele. Eu sei da importância que você tem para o Mister, o suporte que você dá ao Mister. A torcida do Cruzeiro está cobrando, Rodrigo. O artilheiro do brasileiro não está aqui. E o Richarlison, que tem 5 gols na Europa, é convocado todo jogo? São alguns critérios, né, utilizados para a convocação. Mas eu diria, o Caio Jorge teve com o Mister, né? Já foi convocado. O Mister gostou? Gostou, claro. E assim, ele mesmo disse, né, Jairci, que muitos atletas, às vezes, são convocados, alguns têm minutagem, outros não. Mas o que pode fazer diferença lá na frente numa escolha é o dia a dia, a forma como ele se comporta, e por isso que ele convoca muitos desses para conhecer. O caso do Matheus, ele teve na época ainda do Dorival, ele não teve ainda essa oportunidade, creio que pela disputa de posição. Você concorda que é o melhor 10 brasileiro? Porque teve o Arrascaeta, que é uruguaio, e o Matheus Pereira, você concorda comigo? Ele está entre os dois, talvez, três, se tivermos assim. É claro que é uma posição muito específica hoje em dia, né, Jesse? Cada vez menos a gente vê esse jogador, esse meia armador que pisa na área, que organiza o time, por conta muitas vezes até do esquema tático utilizado, né? Mas o Matheus é um jogador inteligentíssimo, é meio aquilo que a gente falava antigamente do cérebro, né, da equipe, e vem fazendo um grande ano também. O que eu posso te garantir é que todos são muito observados, ambos estiveram sempre em nossa lista larga, né? Isso assim como o Fabrício e o Bruno, né, que foi inúmeras vezes. Enfim, estamos falando só de Cruzeiro, assim como tem os atletas do Atlético e tudo, mas a gente sempre gira em torno de 60 nomes que são acompanhados de perto. E aí aquela questão, lá no final, na lista final, existe a escolha, né, o que o treinador entende como sendo o melhor modelo de jogo para ele. Aí são N detalhes aí para a tomada de decisão, sempre são grandes jogadores. A seleção brasileira sempre vai haver a discussão dos que ficam fora, né? Assim, que bom, né? Sempre foi assim. Não, mas que bom, né? Significa que a gente tem aí, em abundância, muita qualidade. Vamos para o duelo diante da equipe do Santos, na preparação para o duelo diante da equipe do Corinthians. Sobre esse jogo com o Corinthians, a informação é que os ingressos estão esgotados. Mais cedo, dentro das primeiras do dia, a gente tinha falado, pode aparecer uma coisa ou outra aí no sistema, mas teremos um público aí na casa dos 60 mil torcedores para este duelo importante. É o jogo de ida diante do Corinthians. Uma venda absurda. Os ingressos esgotaram aí com 24 horas de venda, né? E o torcedor, cada um com a sua categoria, comprou dentro daquilo que a gente já falou também, né? Impossível você conseguir ter os ingressos para todos os sócios. Então, infelizmente, né? Teríamos que ter aí um Mineirão para mais de 100 mil torcedores, né, para atender a todos os sócios. O Cruzeiro chegando aí perto dessa marca de 100 mil sócios, né, já ultrapassou a barreira dos 90 mil, mas dentro ali de uma situação mais justa, acho que muitos conseguiram comprar, incluindo sócios da categoria Time do Povo, que não aconteceu daquela outra venda contra a equipe do Atlético Mineiro. Então, sobre a venda de ingressos, é o que temos para o Cruzeiro, para o Cruzeirense, para o jogo diante da equipe do Corinthians. E na segunda-feira o Cruzeiro de olho, hein? Para ver quem vai apitar o jogo de ida na quarta-feira no Mineirão. Também sobre este jogo, praticamente todos os titulares ficaram em Belo Horizonte. O único aí que hoje é titular, que é o Arroio, viajou, mas para talvez ganhar mais alguns minutos, porque ele ficou fora daquele jogo com a equipe do Ceará, então atuou pouco diante do Botafogo e foi relacionado para esse jogo, mas para ficar no banco de reservas. E o Sinisterra não viajou, foi titular diante do Botafogo, então todos que começaram ali contra o Botafogo ficaram em Belo Horizonte para seguir na preparação. Claro que o Leonardo Jardim viajou
aí com o time, ele fica à beira do gramado neste jogo diante da equipe do Santos. Quando teremos um Cruzeiro totalmente reserva e com muitos garotos entre os relacionados, hein? E mesmo assim, acho que podemos ver um time aí legal em campo. O Leonardo Jardim só vai confirmar isso na hora que a bola rolar, mas ele levou, além dos reservas, né, do Léo Aragão, do Otávio, do Jonathan Jesus, do João Marcelo, do Gamarra, do Cauã Prats, do Cauã Moraes, do Fagner, o Wallace, Matheus Henrique, o próprio Hickman, o Eduardo, o Japa, o Rian Guilherme, o Arroio, como eu disse, né, o Bolassi, o Gabigol e o Ryan Leles. Esses já estavam aí sendo relacionados frequentemente. Além disso, os crias da toca. O Vitor Lamonier, goleiro, o Bruno Alves, zagueiro, o Cauã Batistella e o Juan Gabriel, meias, e os atacantes Fernando, aquele mesmo, Fernando, o Kenji, também relacionados. Então são opções aí para o banco. O Gabigol pediu para jogar e foi relacionado normalmente. Começa esta partida dentro até aí de um time provável. Léo Aragão, Cauã Moraes ou Fagner, mais para o Cauã, Jonathan Jesus, João Marcelo, Cauã Prats, Wallace, Matheus Henrique, Eduardo, Japa, Bolassi ou Ryan Leles, né? E o Gabigol não deve fugir muito disso, já que o restante aí é garotado, e o Arroio, como eu falei, não vai começar esta partida. De qualquer forma, teremos aí algumas estreias, penso, no decorrer do jogo, e é uma chance aí para todo mundo também mostrar serviço para o técnico Leonardo Jardim nesse jogo diante da equipe do Santos. A bola vai rolar às 4 horas da tarde na Vila Belmiro. Para a gente fechar, uma informação que surgiu, veio da imprensa argentina, de uma negociação que o Cruzeiro teria em andamento com um jogador norte-americano. Ele tem raízes aí em outros países e atua no Huracan, camisa 10 da equipe do Huracan, pronúncia do nome até é difícil, Matko Miljevic. É esse jogador aí. E o que a gente buscou de informação nos leva para uma direção contrária do que muitos aí estavam trazendo no noticiário, e até outras pessoas confirmando também o que veio lá da Argentina. O que a gente tem buscando com mais de uma frente, inclusive, né? O nosso Leonardo Gimenez também na apuração, o Thiago Matá, o Leonardo Gimenez até conversou com o Abel Poça, que é o presidente do Huracan, e ele desconhecendo completamente uma procura do Cruzeiro, né? Preciso falar agora sobre Caio Jorge, que foi alvo nas últimas horas de uma proposta do Zenit. Oferta que poderia chegar a 30 milhões de euros ou 186 milhões de reais. Informação do GE dá conta de que o staff do Caio Jorge recusou qualquer possibilidade de transferência para a Rússia, antes mesmo que o Zenit procurasse o Cruzeiro. Essa negociação teve início com o atleta. Caio Jorge disse que só pretende deixar o Cruzeiro para jogar em uma liga importante, de preferência num clube gigante do futebol europeu. Ele teme que a ida para a Rússia o impeça de estar nas convocações da seleção brasileira. Caio Jorge chegou a figurar na seleção de Carlo Ancelotti em 2025. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil, temporada perfeita de 44 jogos, 26 gols e 8 assistências. Ele havia sido comprado pelo Cruzeiro por 7 milhões de euros junto à Juventus da Itália. Para completar o noticiário cruzeirense, registrar que Cauã Batistella e Juan Gabriel, duas das joias da base do Cruzeiro, foram relacionados pela primeira vez para o time principal e ficam à disposição do técnico Leonardo Jardim para a partida contra o Santos nesse domingo na Vila Belmiro. Rapaziada, encerramos por aqui mais um giro de notícias no nosso China Azul Raiz, trazendo as informações mais atualizadas com clareza e responsabilidade aqui para vocês. Se você está gostando do nosso conteúdo, quer continuar acompanhando tudo o que acontece no Cruzeiro aqui no nosso canal China Azul Raiz,
Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações dos nossos próximos conteúdos. Valeu, tamo junto e até a próxima. Fui!